martelo do juiz desceu com um som seco que cortou a sala como quem fecha uma porta sem voltar atrás. 3 corpos pequenos, colados um ao outro, agarravam-se com força ao tecido escuro do vestido de Joana. Os dedos delas, sujos de trabalho, marcados por anos de limpeza e cuidado, tremiam, mas não soltavam os meninos. Té encolhia o rosto entre os braços. Caio escondia a bochecha no ombro da mulher. Enzo olhava para o pai como se procurasse confirmá-lo, como quem checa se a realidade ainda existe. Patrícia estava em pé, o rosto duro, a voz cortante quando apontou para Joana. Ela não tem direito, ela é funcionária. A frase, lançada como uma arma, atravessou o silêncio e encontrou ecos na plateia. Olhares, sussurros abafados, um anel que tilintou quando a mão da mulher se fechou. Tavares sentiu a respiração prender. Ele havia vivido grande parte da última década do lado de fora daquela cena. Reuniões, viagens, jantares patrocinados, decisões que mudavam empresas. Homem de terno impecável, relógio caro, possuía a serenidade e a pressa de quem aprendeu a resolver problemas com uma ligação. Mas ali, entre as cadeiras enfileiradas e o cheiro de madeira antiga, era apenas um pai com os olhos irritados de sono e culpa. Ordem! A voz do juiz voltou a pedir silêncio. Era um homem de idade, voz firme, que olhava para os documentos sobre a mesa com algo que poderia ser paciência ou cansaço. Embaixo do martelo, a sala pareceu contrair o fôlego. Ninguém fora preparado para a imagem que dominou a manhã. 3 crianças de 6 anos, as mãos pequenas agarradas a uma mulher que não era mãe biológica, mas que as tinha guardado por noites sem dormir, por chaves perdidas e lembranças de aniversários esquecidos. A notícia se espalhara rápido. Jornalistas de esquina, vizinhos curiosos do condomínio e uma comunidade inteira com opiniões prontas. Mas ali, naquele instante, nenhum argumento ideológico pesava tanto quanto o silêncio dos meninos. A audiência começara por causa de uma palavra carregada de sentidos: negligência. Não era uma acusação fácil, não cabia em manchetes simples, implicava relatórios, pareceres e um acompanhamento que transformava uma casa em processo. A defesa de Patrícia tinha argumentos técnicos, maide, por vezes excedida no afeto, limites ultrapassados, invasão de privacidade. Havia também acusações de que Joana teria usurpado funções maternas. Do outro lado, Tavares repunha que a prioridade era a segurança e o bem-estar das crianças, que as provas apontavam para descuido, que o afeto verdadeiro podia vir de mãos calejadas. Flashbacks surgiam na mente de Tavares em cortes nítidos. A primeira vez que o viu foi numa terça-feira fria. Tavares lembrava o cheiro de domingo na casa, lençóis passados, feijoada esquecida na panela e uma frieza que vinha de um corpo inteiro ocupado por outra coisa além dos filhos. Patrícia comandava tudo com mãos calculistas e presença seletiva. Havia viagens, claro, mas não só as de trabalho dele. Patrícia estava frequentemente absorta em reuniões, eventos sociais e uma vida pública que exigia brilho. Quando as luzes se apagavam, o apartamento mantinha-se limpo, perfeito visualmente, mas com um eco nos quartos, onde os risos deveriam viver. Foi Joana quem, naquela rotina impecável, trouxe barulho e colo. Havia um calor simples nas coisas que ela fazia. Panquecas desequilibradas nos domingos, meias trocadas com desenhos colados com fita quando uma lavanderia falhou, histórias inventadas de princesas que adoravam lama. Os meninos a chamavam de Tia Joe. Para eles, ela era presença medicinal. Para Patrícia, uma funcionária. Para Tavares, no começo, era alguém necessário e nada mais. A transformação de alguém necessário para alguém indispensável ocorreu aos poucos, com o mesmo ritmo com que se aprende o nome de uma rua nova. Repetição, atenção, pequenas certezas. Joana sabia o risco que corria ao cruzar uma linha tão tênue.
Trabalhadora discreta, guardava seus medos como quem guarda chaves. No fundo, sempre acessíveis, sempre prontos a abrir portas que não deveriam. Havia noites em que, depois de colocar as crianças para dormir, ela se sentava na cozinha iluminada por lâmpada econômica e gravava o som do que acontecia na casa. Não era sensacionalismo, era defesa. Se algo acontecer, precisam ouvir, sussurrava para si mesma. As gravações não expunham nada gráfico, não havia gritos violentos para atender plateias famintas, mas revelavam ausência, frases cortantes, ordens dadas com pressa e desprezo, as crianças sendo recolocadas sem um adeus. Tinham pausa, hesitações, o som de passos que não voltavam. Houve ainda pequenos incidentes que ninguém poderia chamar de prova mudável. Um menino que chegava à escola com fome, um banho esquecido em dias de pressa, uma febre que passou despercebida porque a agenda familiar priorizara outro compromisso. Nada disso justificava vilanizar Patrícia. Eram sinais de que algo necessitava atenção. A assistente social que conduziu as primeiras visitas declarou isso com cuidado. Há lacunas no cuidado que, somadas, podem gerar risco ao desenvolvimento emocional das crianças. Seu relatório, de linguagem técnica e implacável, foi o ponto de partida que moveu o processo. No tribunal, o advogado de Tavares, um homem de poucas palavras, apresentou a pasta com as gravações. Joana tremia em pé, respirando, como quem assume uma travessia. Ela não esperava aplausos. Havia medo até do próprio som de sua voz. Quando o áudio começou a tocar, houve um ruído coletivo. Alguém engoliu saliva. Outra pessoa inclinou a cabeça. Nas frases reproduzidas, ouviu-se um comando frio. Mais tarde a gente vê isso, agora não dá tempo. Em outro trecho, risos abafados da sala, e ao fundo, um passo ausente. Eram fragmentos, eram suficientes. As crianças haviam sido chamadas. Em muitas audiências, depoimentos infantis são manejados com extremo cuidado. Psicólogos e assistentes sociais preparam o ambiente. As perguntas são simples, e a linguagem evita qualquer indução. Ali, o que as vozes infantis disseram foi direto, simples e dolorosamente convincente. Té apertou os olhos e pronunciou com a cadência típica de quem repete algo que ouviu muitas vezes. Minha mãe não fica quando eu choro. Era uma frase pequena, sem acusação explícita, mas muito pesada. Caio, que frequentemente compunha a imagem do medroso, disse: "Ela fala que depois a gente resolve, eu quero que ela fique agora." Enzo, sempre observador, olhou para o juiz e disse: "A tia Jo faz brigadeiro quando a mamãe esquece." A inocência de Enzo foi uma sentença por si só. Em cada fala, havia uma pergunta sem resposta. O que vale mais para uma criança, a perfeição de uma casa ou a certeza de um abraço? O relatório da assistente social foi lido em voz alta. Palavras como vínculo afetivo, rotina inconsistente e risco emocional ecoaram. O documento reconheceu que Patrícia possuía condições materiais para cuidar. Apontava, contudo, para falhas que afetavam o bem-estar dos meninos. Não era um veredito automático, era um mapa de preocupações. Os advogados de Patrícia tentaram desmontar a narrativa com técnica. Isoladas, essas evidências não comprovam negligência. Lembraram de viagens corporativas, de presenças pontuais e de um histórico de cuidados. Patrícia, com voz trêmula, falou sobre amor, sobre intenções, sobre noites em claro que ninguém sabe. Havia dignidade nas suas palavras e também uma defesa feroz do próprio direito de errar e se redescobrir. O tribunal não é palco para paixões, é espaço para provas e ponderações. Mesmo assim, a humanidade das falas raspou a superfície do frio processo legal. Tavares ouviu tudo e, pela primeira vez, viu-se dividido entre duas verdades, a do sangue e a do cuidado.
Ele lembrava as vezes em que escapara dos quartos para reuniões, acreditando que o tempo que oferecia quando estava era suficiente. Percebeu que havia contabilizado presença de forma errada. Pensara em horas, não em momentos que permanecem. Naquele banco duro, com a gravata apertando o pescoço, começou a aprender que ser pai seria algo que não se comprava com tempo livre comprado em feriados e finais de semana. Quando as gravações foram reproduzidas, a expressão de Patrícia enrijeceu. Não houve xingamentos. Havia constrangimento e a sensação de que algo íntimo fora exposto em praça pública. Joana fechou os olhos um segundo, lembrando das noites em que fazia aquilo. Havia custo. Ela perdera noites de sono, refutara convites e resistira ao medo de ser demitida. A decisão de gravar havia vindo de um lugar de desespero e responsabilidade, não de julgamento. Sabia que arriscava seu emprego, sua reputação. Sabia também que, se nada fosse feito, as crianças continuariam a crescer numa lógica de prioridades invertidas. O ponto de virada veio quando o juiz, depois de horas de testemunhos, pediu que as partes esperassem. Era comum. Audiências assim não se decidiam com pressa, mas havia sobre a mesa um pedido urgente de tutela provisória, uma medida cautelar que colocava as crianças sob custódia temporária de quem pudesse oferecer segurança imediata. A legislação trabalhava com conceitos claros: o superior interesse da criança, a proporcionalidade nas medidas e a prerrogativa de resguardar proteção diante de indícios concretos de risco. O advogado de Patrícia argumentou em voz amena: meu cliente pede que sejam consideradas alternativas menos gravosas, visitas assistidas, acompanhamento psicossocial, apoio à parentalidade. Havia na fala uma tentativa legítima de restaurar, não de obstruir. Mas a defesa de Tavares, com documentos e entrevistas de professores e vizinhos, apresentou um quadro que o juiz não podia desprezar. Ao proferir a decisão provisória, o juiz anunciou medidas pensadas para equilibrar proteção e a manutenção de laços. As crianças ficariam sob guarda provisória de Tavares, com visitas supervisionadas de Patrícia, ao menos inicialmente. Haveria avaliação psicológica, relatórios periódicos e acompanhamento do serviço de proteção. Não era uma sentença final. Era uma resposta urgente à dúvida maior. Quem, naquele momento, garantiria o sono tranquilo das crianças? A sala explodiu em um ruído controlado, não de comemoração, mas de alívio. Joana deixou escapar um suspiro como se tirasse um peso das costas. Tavares não sorriu. A vitória, naquela hora, tinha o gosto amargo da renúncia. Reconhecer que algo falhara e que, a partir dali, teria que ser diferente. Patrícia baixou a cabeça, lágrimas surgindo. Não apenas de dor, mas de uma notícia que a obrigava a repensar tudo. Ao final, quando as partes foram dispensadas, as sanções legais começaram sua marcha. Horários de visitas, psicólogos a serem contratados, relatórios a serem entregues. A corte havia agido dentro de sua responsabilidade. A decisão era provisória, porque a vida não se resumia a uma audiência, e porque as rupturas precisavam de tempo para cicatrizar ou se agravarem. Na saída do tribunal, sob o brilho inclemente de um sol de meio-dia, a imprensa tentava capturar imagens, mas as crianças foram protegidas por uma rota discretamente combinada. No carro, o silêncio era pesado. Tavares olhou para Joana no banco de trás, para as mãos marcadas ainda embalando um ursinho, e sentiu uma mistura de gratidão e dívida. Aquelas mãos que agora descansavam no colo dos meninos haviam sustentado muito mais que pratos e roupas limpas. Sustentaram pequenos corações que aprenderam a confiar. Joana, ao volante da própria vida, sentiu-se exposta e mais livre ao mesmo tempo. Havia medo do próximo dia de trabalho, do que diria a patroa, das fofocas, da possível perda de emprego. Mas havia também uma chama acesa,
Alguém havia acreditado naquilo que ela jazia como prova de cuidado. Tavares, por sua vez, sentiu o peso do papel que escolhera assumir. Não podia mais ser o pai ausente que aparecia por compromissos bem planejados. Havia agora uma responsabilidade que exigia presença diária, aprendizado e paciência, virtudes que dinheiro e status não compravam. Enquanto o carro percorria ruas cujas fachadas brilhavam com vitrines e jardins bem aparados, a cidade seguia indiferente. Para os meninos, porém, o mundo se reduzia a pequenos gestos. Um pedaço de pão dividido, um cobertor puxado até o queixo. As histórias inventadas por Joana. Na cabeça de Té ficou a frase curta e definitiva que ditaria pensamentos futuros. Acho que a tia Joe é da nossa família. Era uma sentença que não pedia autorização, apenas declarava um fato sentido. Se na primeira hora daquele dia alguém tivesse pedido a Patrícia que definisse o que era família, talvez suas palavras tivessem soado suaves e abstratas. Família é cuidado, é tradição, é sangue. Mas o conceito se mostrava fluido diante daquele trio pequeno que apontava com inocência para quem ficava ao lado deles quando o mundo era incerto. No consultório do assistente social, logo depois da audiência, foi definido um cronograma. Haveria visitas de reinserção, um plano de parentalidade para Patrícia e avaliações semestrais para que o tribunal pudesse reavaliar a guarda definitiva. Psicólogos conversariam com as crianças em linguagem lúdica. Relatórios seriam encaminhados ao juiz. A ideia era que o instrumento jurídico fosse usado para proteger, não punir. Havia um fio tênue entre responsabilizar e humilhar. E o trabalho do serviço de proteção era exatamente essa busca por equilíbrio. Joana voltou ao apartamento por algumas horas, antes do fim do expediente. Cozinha pequena, panela ainda com um resto de arroz, brinquedos espalhados. Ao recolher uma meia no quarto de Enzo, encontrou um bilhete rabiscado, uma mistura de desenho e letras. Tia Jo, brigadeira. Intenção e ortografia imprecisa, mas sentimento inegável. Ela guardou o bilhete na carteira, perto dos documentos, perto da vida que agora se tornaria mais pública. Na noite seguinte, sentada à mesa da cozinha com Tavares, Joana falou com uma voz que tentava ser firme, mas não escondia o cansaço. Eu tive medo de fazer aquilo. Pensei que me demitiriam, que iam me chamar de intrometida, mas não dava para ficar calada. Tavares a olhou. Havia reconhecimento em seus olhos, não só pelo ato prático de ter salvado, mas por todo um conjunto de pequenas fidelidades que Joana havia demonstrado em silêncio. Ele não disse que sabia o quanto custava ser fiel em tempos de indiferença. Apenas pediu que ela aceitasse ajuda, que permitisse que a presença dele fosse mais do que promessas. Havia humildade numa oferta de parceria que vinha tardiamente. A verdade é que nada ali era simples. Joana sabia que a escolha pública de se colocar no centro, apresentar gravações, testemunhar, mudaria sua posição para sempre. Houvera aplausos de alguns, condenação de outros. Patrícia também sabia que, em muitos aspectos, teria de recompor um relacionamento com seus filhos que fora fragmentado por escolhas, prioridades e tempos diferentes. Tavares sabia que o maior desafio seria manter a transformação além da decisão judicial. Quando a noite caiu, a casa ficou com uma calma que parecia ensaiada. Os meninos dormiam e Joana sentou-se na cozinha, lavando canecas. Lembrou-se de suas próprias filhas, crescidas em uma cidade pequena, e de como os caminhos da vida lhe trouxeram até ali. Pensou na coragem que a levara a gravar, no medo que lhe apertara o peito no tribunal, nas palavras simples dos meninos e em como essas vozes pequenas eram agora força suficiente para mover um ambiente de pedra. Do lado de fora, numa varanda do prédio, uma vizinha observava a rotina com curiosidade. Não sabia os detalhes, via apenas figuras recortadas contra a luz fraca. Para alguns, Joana seria
a empregada corajosa. Para outros, a intrometida que se metera onde não devia. Essas leituras não importavam tanto quanto a resposta que brotava dentro da casa, a necessidade de cuidar. Era disso que tratava a disputa. Quem garantiria que as crianças crescessem com sono tranquilo e refeições feitas, mas, sobretudo, com presença que desse segurança emocional? Na manhã seguinte, a cidade retomou seus passos. O processo judicial continuaria. Perícias, avaliações, conversas. A decisão provisória estava tomada, mas a prova verdadeira de mudança começava naquela rotina cotidiana que ninguém fotografava. Tavares teria que aprender a trocar fraldas, a cozinhar, a contar histórias. Joana a conviver com uma visibilidade nova. Patrícia a reconstruir laços e a aceitar limites. Para as crianças, o mundo ganhava nova textura, aquela que vinha de mãos que não abandonavam. Mas havia ainda outra questão que pulava nas entrelinhas e que ninguém ali queria dizer em voz alta. A possibilidade de uma escolha afetiva das crianças. Não uma escolha burocrática, nem um capricho legal, mas algo que se manifesta na insistência de quem chama, quem espera, quem volta para dar boa noite. Era uma coisa simples e poderosa. Quando perguntadas sobre quem amavam, as crianças apontavam com a obviedade de quem sente antes de pensar. A família que elas desejassem viver poderia não caber em nenhum protocolo, mas as decisões judiciais teriam de contemplar essa vontade. Na sala de reuniões do escritório jurídico de Tavares, uma cópia do relatório ficava sobre a mesa de vidro. Ele passou a mão sobre o papel e entendeu que proteger significava mais do que manter um teto. Era colocar-se no risco de mudar, de abrir mão de comodidade, de aceitar noites mal dormidas e histórias repetidas. Era, sobretudo, uma chamada à presença que o dinheiro nunca comprara. Aos poucos, a cidade começava a sussurrar outra narrativa. Não apenas a de quem tinha mais bens, mas a de quem sabia estar. O eco da decisão provisória rodou bairros e mesas, e para muitos foi apenas mais uma notícia. Para os envolvidos, era o começo de uma jornada cuja extensão ninguém poderia prever. Se alguém tivesse perguntado a Tavares naquele momento o que o futuro lhe reservava, ele teria respondido com uma mistura de pena e esperança. Aprender. Aprender a cozinhar um ovo sem queimar. Aprender o nome dos amigos da escola. Aprender a ouvir os medos sem tentar consertá-los com soluções prontas. Aprender a cuidar como quem permanece, não como quem aparece para fotografar. E Joana, no cantinho da cozinha, retirou o bilhete rabiscado da carteira pela 5ª vez naquela semana. O nome da palavra estava escrito com letras grandes e desiguais. Tia Jó. Ela sorriu com os olhos. Sabia que havia feito algo arriscado, que poderia pagar um preço, mas também sabia que por aqueles meninos valera cada noite sem sono. Há decisões que mudam pouco no mundo, mas tudo na vida de alguns. A provisória fora uma delas, sem glamour, sem triunfo definitivo, apenas uma medida que buscava preservar o mais frágil. Havia mais audiências por vir. Haveria tempo para muitas coisas, reparos, encontros, visitas, avaliações. O processo legal seguia seu desenrolar metódico e o processo humano também, mais imprevisível, mais lento, mais verdadeiramente transformador. Naquele ponto, a imagem que ficou era simples e poderosa. 3 crianças abraçadas a uma mulher de mãos calejadas, um pai que começava a aprender a permanecer e uma mãe ferida que agora se via convocada a reconstruir. A escolha pública, por ora, proferira o nome de quem deveria cuidar. A escolha emocional, aquela que brota do convívio diário, começava a desenhar seus contornos. Se essa história está prendendo você, fique até o final. A decisão que mudou aquela família foi apenas o começo de um caminho que revelaria o que, no fim das contas, define quem somos.
Os dias que se seguiram à audiência provisória montaram-se como um mosaico de pequenos rituais. O tribunal fizera sua parte, a lei escrevera uma pausa e a vida, essa artesã lenta e insistente, começou a costurar novos pontos na casa que antes parecia intacta apenas por fora. Não houve fogos nem festejos, só uma sucessão de manhãs que testavam a sinceridade das intenções. Tavares assumiu de forma literal as tarefas que antes delegara ao acaso. Aprendeu a preparar leite sem queimar, transformou-se em especialista em lancheiras improvisadas e passou noites inteiras a ouvir sons mínimos vindos do quarto de hóspedes que virou quarto das crianças. No início, tudo soava desajeitado, ovos cozidos demais, pijamas colocados do avesso, uma história inventada interrompida por um telefonema que ele queimava ao atender. Havia embaraço e riso, uma humildade que por si mesma se tornara pedagógica. Joana participou da reorganização com uma cautela que vinha de um lugar prático. Aceitou com resistência natural uma proposta de contrato formalizada. O emprego, que fora sempre informal, ganhou folha assinada e registro em carteira. Não foi um ato de ostentação, mas uma proteção. Ela já tivera noites em que imaginara perder tudo. Tavares insistiu, não por culpa, mas por reconhecimento. E Joana, com mãos que já aprendiam rotinas aliadas à nova responsabilidade, viu-se menos vulnerável. A oferta era também um sinal oculto. A família não seria um segredo guardado apenas entre paredes. Teria uma estrutura. As primeiras visitas, supervisionadas de Patrícia, foram marcadas por passos miúdos de ensaio. O serviço de proteção indicou um espaço neutro, uma sala de convivência em formato de brinquedoteca no centro de acolhimento local, com paredes coloridas e cadeiras baixas. Uma assistente social presidia, um psicólogo fazia a mediação e um observador anotava tudo o que revelasse vínculo e segurança. Patrícia entrou com roupas discretas, o rosto carregando um cansaço que não era só físico. Havia na sua fala empenho, e por vezes lágrimas que escapavam sem teatralidade. Expressão sincera de alguém que começava a entender a dimensão de suas faltas. As primeiras tentativas foram instáveis. Té, Caio e Enzo testaram limites com naturalidade. Um abraço que se prolongava mais para a tia Jo do que para a mãe. Um pedido de colo à mãe, seguido de um recuo imediato. Perguntas diretas e, às vezes, punções de ressentimento que vinham em frases curtas. Por que você não veio quando eu teve febre? Patrícia respondia com explicações que soavam como justificativas. A psicóloga intervinha para reorientar. Diga o que sentiu, sem se justificar demais. Mostre vontade de aprender. Havia humildade nas correções e na submissão a um processo que exigia mais que boas intenções. Ao mesmo tempo, no lar onde agora predominava a presença de Tavares e Joana, outras pequenas provas de afeto se sucediam. Havia a noite em que Té acordou com febre e, ao invés de esperar por uma chamada de última hora do pai, foi Joana quem o embalou no sofá com um cobertor emprestado do próprio corpo. Havia manhãs em que o cheiro de café fumegante misturava-se ao de pão amassado por mãos que ainda aprendiam medidas. E havia também fricções. Tavares chegava tarde do trabalho exausto e Joana, sem cerimônia, reclamava da louça acumulada. As discussões vinham curtas, sinceras e se resolviam com pedidos de desculpas que soavam como acordos. A assistente social, Rosa, começou a visitar a casa todas as semanas. Suas observações eram escritas com uma linguagem técnica que escondia, no fundo, delicadeza. Ela anotava padrões, presença consistente no jantar, histórico de retorno pontual para levar as crianças à escola, brincadeiras à tarde, leitura de livros antes de dormir. Escrevia também sobre a expressão das crianças, olhos mais calmos, menos medo de ruídos noturnos, disposição para inventar jogos sem a necessidade da constante mediação dos adultos.
Esses pontos foram transformando os relatórios em uma narrativa que caminhava para a possibilidade de um desfecho mais estável. Patrícia, por sua vez, fez o percurso que muitas vezes acompanha a consciência ferida. Procurou ajuda profissional, frequentou encontros de parentalidade e aceitou trabalhar com psicoterapia. Havia ali uma mistura de orgulho e vergonha que a fazia oscilar entre a autocomiseração e a vontade de reerguer. Em suas conversas com a psicóloga, falou sobre pressão social, sobre expectativas de sucesso e sobre um medo latente de falhar publicamente, que, ironicamente, a levou a falhar em casa. Em sessões, aprendeu técnicas de presença, desligar o celular por meia hora, olhar nos olhos, responder com palavras que não fossem evasivas. Não era uma transformação instantânea, foi um processo que exigiu paciência e, por vezes, recaídas. As visitas supervisionadas ganharam contornos melhores com o tempo. Em uma tarde de primavera, Patrícia trouxe um bolo simples. Enzo correu para o abraço e, por um instante, a cena quase acomodou qualquer cautela. Mãe e filho rindo juntos, um rosto suado de alegria. Mas a terapeuta logo interveio, pedindo que Patrícia não excedesse a autoridade e mantivesse limites coerentes. A mediação, muitas vezes, era uma espécie de coreografia para que o reencontro não se desmontasse em jeito de espetáculo. Enquanto isso, no escritório do advogado de Tavares, lembranças do passado e planejamentos do futuro se misturavam em papéis. O advogado de Patrícia, doutora Marta, continuava a recomendar caminhos que evitassem rupturas irreversíveis. Havia, na sala de audiências, a consciência de que o direito das crianças estava acima das vontades adultas. Assim, o processo avançou para novas avaliações psicológicas, para laudos que incluíam testes projetivos, entrevistas com professores e relatórios da creche. Chegou, inevitável, o momento da segunda audiência, aquela que poderia consolidar a guarda definitiva. A preparação foi meticulosa. A defesa de Tavares reuniu testemunhos de vizinhos, de professores e de funcionários da escola, além de relatórios psicológicos que mostravam evolução do vínculo entre os meninos e o pai. A acusação não negava o esforço, mas apelava para a cautela. A decisão mudaria a vida de todos e deveria refletir não só progresso pontual, mas estabilidade futura. No dia da audiência final, a sala estava mais cheia do que a primeira vez. Havia rostos conhecidos que haviam acompanhado a história nos noticiários locais. Vizinhos, a diretora da escola, uma colega de trabalho de Patrícia, que, sem teatralidade, relatou mudanças observadas. Quando as crianças foram chamadas para falar perante o juiz, o procedimento foi marcado por cuidados. O psicólogo presente orientou as perguntas e a equipe evitou qualquer indução. Ainda assim, a voz das crianças tornou-se outra vez o ponto mais vulnerável e decisivo do processo. Té falou com uma clareza que surpreendeu a sala. Eu quero que meu pai fique com a gente. Ele conta a história e acorda quando eu choro. Sua frase era simples, mas carregava o peso de noites incontáveis. Caio, olhando para a mãe, disse: Eu gosto quando a mamãe vem, mas eu preciso que ela fique mais. Ali, nas entrelinhas, havia um pedido que não era uma rejeição, mas uma condição. O amor precisava de presença para ser seguro. Enzo, sempre o observador que transformava gestos em sentenças, disse: A tia Jó faz brigadeiro melhor e fica com a gente quando a mamãe não pode. A inocência, novamente, falava mais alto do que qualquer preparo retórico. O juiz ouviu, atento, e pediu que o relatório do Serviço de Proteção fosse lido em voz alta. As palavras ali continham prudência e recomendações. Reconheceram o vínculo afetivo entre as crianças e Joana, confirmaram a atuação protetiva de Tavares e descreviam a evolução do comportamento de Patrícia.
Recomendavam, igualmente, que a guarda principal fosse fixada em favor do pai, com um regime de visitas progressivo e reavaliação em prazo estabelecido, porque ainda havia necessidade de acompanhamento. Não era uma sentença de marginalização, era uma tentativa de equilibrar proteção e possibilidade de reparação. Ao proferir a decisão, o juiz fez um comentário que seria citado em reportagens e lembrado, anos depois, nas mesas de amigos. A lei protege a criança, e para isso devemos considerar não apenas vínculos de sangue, mas vínculos de presença. A decisão oficial concedeu a guarda ao pai, determinou um plano claro de visitas para Patrícia, com critérios de supervisão que poderiam ser flexibilizados com a comprovação de sua regular presença e de adesão ao plano de parentalidade. E, por fim, reconheceu expressamente a figura de Joana como pessoa de referência afetiva para os meninos, recomendando que tal reconhecimento fosse levado em conta em decisões posteriores. A sensação, na saída da audiência, foi de que algo fora reconhecido publicamente. Não apenas o direito, mas a configuração de uma família escolhida. Os meninos saíram de mãos dadas com o pai e com Joana, mostrando uma naturalidade que contradizia os milhões de interpretações alheias. A imprensa fez perguntas, os vizinhos comentaram, e Patrícia, com o rosto marcado por uma dor que nela convivia com um esforço de transformação, deixou claro que aceitaria as condições impostas pelo tribunal. A reconstrução doméstica prosseguiu com seus altos e baixos. Houveram episódios onde o cansaço abriu fissuras, noites em que o trabalho cobrou demais de Tavares e ele respondeu com impaciência, dias em que Joana, exausta, sentiu-se sobrecarregada. Mas ao contrário do que poderia acontecer, essas falhas serviram para firmar um pacto, comunicação real, reconhecimento do erro e acordo para ajustar rotinas. O casal, ainda não um casal, diria Tavares, mas uma parceria em construção, criou pequenos rituais que funcionavam como pilares da casa. Sábado de mercado, quintas-feiras de leitura em voz alta, a noite do brigadeiro improvisado. O vínculo entre Tavares e Joana foi evoluindo com uma lentidão que traduzia respeito ao contexto. Não houve pressa romântica, tampouco exposição dramática. Foram momentos cotidianos que falaram mais alto. Uma mão estendendo um casaco num dia frio. Conversas na cozinha, às 10 da noite sobre fraldas, escola e o futuro. Confidências sobre medos que se dissolviam na presença do outro. Tavares revelou, numa dessas conversas noturnas, sua culpa. Não como confissão retórica, mas como reconhecimento profundo do que perdera ao priorizar imagem em detrimento de presença. Joana, por sua vez, contou sobre suas filhas adultas e sobre o medo de repetir erros. Houve entre eles perdão sutil e não dramatizado e um espaço para a vulnerabilidade de cada qual. As crianças, naturalmente, percebiam mudanças. Aprenderam a nomear emoções com menos medo, falar de saudade, de raiva, de alegria. A escola notava um melhor rendimento nas tarefas, e as relações entre irmãos pareciam mais cuidadosas. Em casa, pequenas brigas eram resolvidas com regras claras. Quando baterem o copo, consertamos juntos. A casa, aos poucos, foi se transformando num lugar previsível, e previsibilidade, para crianças, é sinônimo de segurança. A comunidade ao redor reagiu de modos distintos. Alguns vizinhos mantiveram críticas discretas. Outros, que antes cochichavam, passaram a prestar apoio prático, oferecendo caronas ou trocando receitas. Havia também quem admirasse a coragem de Joana em ter exposto a verdade, que não era apenas dela, e quem reconhecesse o esforço de Patrícia em procurar mudanças. O que ficou claro foi que a história não cabia mais numa leitura única. Havia múltiplas camadas, e a cidade teve de conviver com a complexidade. Num desses meses, ocorreu um episódio que quase desestabilizou o progresso.
Em uma manhã de domingo, Patrícia apareceu na escola sem aviso, ansiosa por ver os filhos. Os professores, amparados pelo plano de visitas, orientaram-na e contataram a assistente social. A situação gerou tensão. Os meninos ficaram desconfortáveis com a presença inesperada. Mais uma vez, a mediação foi necessária. Depois, numa reunião com a assistente social, Patrícia chorou e explicou o impulso. Tem dias que eu acordo e penso que perdi tudo. A honestidade funcionou como uma ponte. Trabalharam então em estratégias para que a mãe canalizasse essas ansiedades em ações programadas e comunicadas. A cada relatório positivo, as chances de flexibilização das visitas aumentavam. Havia, contudo, um cuidado jurídico para que a mudança não fosse imediatista. O juiz solicitara avaliações semestrais e a equipe técnica continuou monitorando. Em uma delas, o psicólogo destacou: a melhora real na qualidade das interações. Observa-se que, quando Patrícia comparece com regularidade, os meninos reagem positivamente. Entretanto, ainda se percebe ansiedade em relação a horários. Era uma descrição cautelosa, mas positiva. As peças do quebra-cabeça estavam sendo montadas com paciência. Em casa, o afeto entre Joana e as crianças tomou formas que pareciam óbvias para quem as vivia, mas surpreendentes para o resto. Enzo criou uma caixinha de memórias para Joana. Pedaços de papel com desenhos, um guardanapo do dia do piquenique, um pedaço de fita. Até guardava, religiosamente, um ursinho que havia sido consertado por Joana. E Caio, entre os três, era o primeiro a pedir conselhos quando algo o incomodava na escola. A proximidade deles com Joana não apagava o laço com a mãe biológica. Apenas o completava porque, em dia após dia, fazia pequenos atos de presença. Tavares, por seu lado, começou a aparecer em momentos que antes recusava. Reuniões de pais, plantões de professores, tardes de apresentação escolar. Em uma dessas reuniões, entrou sem gravata e sorriu de verdade quando os trigêmeos cantaram uma música que aprenderam na aula de música. Depois, conversando com um dos professores, o homem descobriu que sua presença era, para as crianças, mais valiosa do que qualquer presente material. Aquilo firmou sua decisão de reestruturar prioridades. O tempo foi pouco a pouco diminuindo o ruído. Em uma tarde de outono, Patrícia recebeu finalmente a autorização para passar uma noite com os meninos sem supervisão. A equipe técnica impôs critérios, avaliações psicológicas em dia, disponibilidade para contato imediato e um plano de rotina compatível com o das crianças. Ela preparou a noite com esmero, cozinha, história, banhos. Quando deitou, olhou para as camas e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que uma porta de responsabilidade e consciência se abrira. Pela manhã, os relatórios indicaram que a noite havia corrido bem. Foi um passo significativo. A liberdade conquistada pelos pequenos passos trouxe também a inevitabilidade de escolhas adultas. Havia um sentimento que crescia entre Tavares e Joana que não precisava mais se esconder na esquiva de gestos. Era um afeto que se consolidava entre a admiração e o companheirismo. Havia, sobretudo, respeito. Numa noite em que a cidade dormia sob chuva fraca, Tavares, já sem rodeios, disse a Joana aquilo que sentia com palavras simples. Você tem sido a certeza deles. E eu, pela primeira vez, não quero apenas aparecer nas fotos. Quero estar. Joana ouviu em silêncio. Havia medo, não de amar, mas de sofrer novamente. A vida a ensinara que a entrega tem preços concretos. Ainda assim, respondeu com uma sinceridade que vinha de quem não se enfeitava para agradar. Eu não quero apagar a mãe. Eu quero ser parte do que constrói. Não foi promessa de conto de fadas. Foi acordo de adultos. O namoro, quando começou, foi discreto.
Não houve espetáculo, apenas passeios curtos, tapiocas divididas na feira de bairro e conversas tardias sobre pagamento de contas, conversas que, para muitos, seriam mundanas, mas que naquele contexto simbolizavam compromisso. Em público, guardavam delicadezas, mãos que se enrolavam sem alarde, gestos que se tornavam linguagem própria. Para as crianças, a novidade demorou a se revelar. Quando surgiu, foi com a naturalidade de quem observa que o amor pode cuidar sem necessidade de rótulos. Algumas bocas maldosas tentaram reduzir a história a um enredo de interesse. Chamaram Joana de oportunista. Insinuaram que Tavares buscara conforto. As palavras muitas vezes ferem menos do que a sensação de ser avaliado. Joana, porém, aprendeu a não reagir aos julgamentos. Havia uma força nova, o reconhecimento público de seu papel. E quando chegou o momento de Tavares propor estabilidade formal, não houve pressa em oficializar nada sem antes que a família inteira se sentisse segura. O pedido aconteceu num verão ameno. Não foi um pedido grandioso, feito em jantares caros ou viagens arranjadas. Foi numa manhã, depois de uma noite em que os 3 meninos haviam se empoleirado no sofá para assistir a um filme que escolheram juntos. Tavares levantou-se, enxugou as mãos em um pano de prato e caminhou até Joana. Olhou nos olhos dela, como quem pede consentimento para entrar num projeto de vida. "Casa comigo?" perguntou com simplicidade. Joana pensou nas filhas, nas noites que passara sozinha, no bilhete rabiscado que guardava na carteira. Pensou nos meninos que já a chamavam às vezes de tia e naquilo que o verbo casar poderia fazer em termos de segurança emocional e jurídica para todos. Aceitou, não como uma capitulação, mas como uma escolha consciente. A cerimônia foi íntima, com a presença de poucas pessoas. As filhas de Joana, alguns vizinhos, a diretora da escola e, claro, Patrícia. A presença dela naquele momento foi talvez o sinal mais eloquente da complexidade humana que atravessava a história. Patrícia não fora completamente restituída. Havia limites legais e emocionais, mas aparecera para desejar sorte e reconhecer a importância da estabilidade para os meninos. O casamento não encerrou feridas, nem prometeu utopias. Apenas marcou um ponto de estabilidade institucional. Joana passou a ter um status que lhe conferia mais segurança e representação formal diante de qualquer burocracia que envolvesse os filhos. Anos se passaram. A narrativa do tribunal que um dia ocupara manchetes foi transformando-se em capítulos de uma vida menos pública. Os trigêmeos cresceram. Té desenvolveu uma aptidão por histórias e, não sem ironia, tornou-se um leitor voraz. Caio encontrou nas artes plásticas um refúgio e passou a desenhar mapas do mundo que sonhava explorar. Enzo manteve o jeito observador. Fazia perguntas e anotava respostas em um caderninho. Houve escola, festas de aniversário, provas de corrida, pequenas frustrações escolares e reconciliações de irmão. A vida comum foi a verdadeira prova de que a decisão tomada no tribunal havia sido apenas o começo. Patrícia manteve contato. O processo de reconstrução exigiu dela passos contínuos, grupos de apoio, emprego com horários compatíveis com a rotina dos meninos e encontros familiares que se tornaram menos tensos com o tempo. Às vezes, ela e Joana conversavam, trocavam receitas e, em certas ocasiões, dividiam responsabilidades nas datas das crianças. Não se tornou uma amizade íntima, mas um respeito prático que falava mais alto que orgulho e ressentimento. Em uma formatura do ensino médio de Té, já adolescente, a família apareceu unida. O discurso do jovem teve momentos que fizeram todos os presentes olhar interessado. "Vocês me ensinaram o que significa ficar. Não é só estar presente, é mostrar que ninguém some no trabalho quando o outro chama. Vocês me ensinaram a ficar." A plateia aplaudiu. Patrícia chorou. Joana apertou o rosto de orgulho.
E Tavares secou uma lágrima com a mão dura de quem havia aprendido uma forma de amar menos impaciente. O epílogo daquela trajetória, anos depois, trouxe cenas já anunciadas nos gestos. A casa com fotos espalhadas, aniversários comemorados em quintais, discussões que surgem e são resolvidas. Em uma tarde de domingo, já com os meninos adultos, houve um encontro que selou de forma simples e definitiva o que o tempo construíra. Té, Caio e Enzo, agora homens jovens, convidaram todos para um almoço. Entre pratos e lembranças, ergueram brindes e pronunciaram frases que atestavam escolha. A gente escolheu ficar com ele e com ela. Não foi uma declaração feita para provocar, foi uma constatação de quem, no processo da vida, escolheu a quem confiar seu crescimento. Patrícia, com a voz embargada, disse: "Eu não poderia estar mais feliz pelo que vocês construíram." A emoção não foi tomada por orgulho nem por culpa, foi uma aceitação amarga e bonita. Joana, com olhos marejados, recebeu um abraço coletivo que parecia reescrever o passado com silêncio e afeto. Tavares, olhando para a mesa onde tantas conversas haviam acontecido, sentiu que o aprendizado jamais cessaria, mas também compreendeu que o maior de todos os investimentos que fizera na vida fora, finalmente, o de ficar. A cidade respirou mais uma vez o ar de fim de uma história que não terminou em manchetes. Para os vizinhos, a família sempre fora mais do que imagens jornalísticas. Era, sobretudo, uma casa de gente que nem sempre acertava, mas que insistia. E esse insistir, no fim, revelou-se maior que muito dinheiro e maior que qualquer pressa em parecer. O que permaneceu, no entanto, foi a lição mais simples. Presença é escolha diária. As crianças, quando cresceram, escolheram não por cálculo, nem por conveniência, mas por quem esteve ao lado nos dias em que a vida parecia pequena demais. Eles apontaram, com a naturalidade de quem sabe o próprio sentimento, para um pai que aprendeu a dividir noites e para uma mulher que, com mãos calejadas, virou refúgio. A história não encerrou numa perfeição estática. Houve tropeços, acordos e novas reconstruções. Mas a surpreendente decisão dos meninos, ficar com o pai e com a mulher que os ampara, trouxe consigo a lembrança de que família é, acima de tudo, quem permanece. E permanecer exige coragem. Coragem de se olhar no espelho e mudar. Coragem de se expor e pedir ajuda. Coragem de aceitar o afeto que não cabe em rótulos. Anos mais tarde, já num almoço onde as cadeiras rangiam do mesmo jeito, Té colocou a mão sobre a de Joana e falou com o coração tranquilo de quem viveu o antes e o depois. "Obrigado por tudo, você foi quem ficou." As palavras ecoaram como confirmação de um percurso feito de tempo e cuidado. Joana sorriu, com os olhos úmidos, e respondeu apenas: "Vocês me deram um lugar para ficar também." Se essa história tocou você, conte nos comentários quem foi a sua Joana e compartilhe para quem precisa ouvir que família muitas vezes se escolhe com as mãos que permanecem.